Olá pessoal, nesse nosso encontro nós vamos falar sobre um princípio que ajuda qualquer liderança, qualquer autoridade, qualquer grupo de pessoas inteligentes a resolverem os seus conflitos de maneira mais inteligente e vantajosa para todos os participantes, seja para quem resolve a questão, seja pelas partes envolvidas. É um oráculo de Deus que está cravado em 1 Coríntios capítulo 6. Diria que esse texto, ele até, os advogados, se forem pastores, eles ficam entre a cruz e a espada quando dois irmãos da mesma fé ou dois irmãos da família o procuram para resolver o litígio, aquela questão que está ali virando uma lide que está causando mal a todos os envolvidos. Vejamos o que diz o oráculo de Deus. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. 1 Coríntios 6, de 1 a 3. Você acaba de perceber que nada foge da presença de Deus, nada foge de uma opinião balizada nas Escrituras Sagradas sobre qualquer assunto nas relações humanas. Como eu já disse no vídeo anterior, a palavra de Deus ela é um manual de funcionamento do ser humano e da sociedade. Infelizmente, poucos consultam para resolver os seus conflitos, e que não são poucos. A justiça brasileira ela é recordista, ela é abarrotada de processos das mais diversas lides. Mas o que nós queremos nesse vídeo é conscientizar que onde estão as raízes dos conflitos. É claro que para haver um conflito tem que haver uma demanda, tem que haver um conflito de interesses entre duas pessoas, entre duas organizações, entre dois países, enfim. Tem que ter duas partes e tem que divergirem em algo. Na maioria das vezes isso vira uma lide e termina nos tribunais sendo julgados por juízes que nunca se ouviu falar dentro daquela comunidade. Mas eu não quero fazer crítica ao judiciário, nem ao sistema judicial brasileiro. Eu quero te chamar a atenção que isso ocorre porque o comportamento do homem tem sido de desprezar a vontade de Deus, o conhecimento de Deus, não por desconhecimento das Escrituras, mas é por si só se sentirem incapazes de chamar pessoas mais sábias, pessoas mais velhas, pessoas que entendam daquela origem que está gerando ali aquele conflito, para que ele emita um parecer e dê a sua opinião sobre o conflito. E isso resolveria mais da metade dos conflitos, impediria até a metade dos conflitos que hoje se discute nos tribunais. É os irmãos que não chamam o pai, os alunos que não chamam o professor, são os empregados que não chamam o chefe imediato para, ao surgir o conflito, não invocarem pessoas sábias de dentro da própria organização, do meio em que vive, para resolver os problemas. Deus ele nos adverte, e a palavra dele continua nos versículos 4 a 6 assim: então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Isso significa que uma coisa que poderia ser julgada entre teus pais, teu pai, vai para um tribunal ou para um estranho. Aquilo que poderia ser julgado pelo teu professor vai para a Secretaria de Educação e vai para outros
setores daquele meio onde você está diante do conflito. Nas igrejas, aqui é uma carta do apóstolo Paulo dirigida à igreja de Corinto. Então ele diz: não há um sábio sequer entre vocês que possam julgar esta causa. Da mesma forma, os pastores também. Um pastor, ele não é um super-homem, ele não conhece todos os assuntos. Portanto, um líder, seja pai, professor, patrão, pastor, que tiver diante de seus comandados, diante de seus liderados, um conflito, ainda que esse pai, que esse professor, que esse patrão ou que esse pastor não sejam um entendido da área, mas eles têm que invocar alguém sábio da área em conflito para que se resolva as questões. Procure saber qual é a função de um mediador e de um conciliador, que no Código de Processo Civil brasileiro tem a atuação dos dois e pode te ajudar antes de levar algo em juízo, onde você pode se arrepender das consequências. E principalmente já fica aqui ciente que isso é contra a vontade de Deus. Deus te abençoe.